Então, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho muito interessante, que chama a Samaritana, ou pode ser também o conto da Samaritana com Jesus, no poço de Jacó. Então, é assim, eu agradeço ao plano espiritual, né, de ter me aceitado, né, agradeço a Samaritana, de ela ter me aceitado falar sobre ela hoje. E eu vou contar para vocês que eu fiquei ligada com ela a semana inteira, viu? Então, vocês podem ter certeza que a energia dela está aqui hoje. Então, que eu conectei muito com ela e pedi que ela me inspirasse para que eu fosse fiel à história dela, entendeu? Né? Então, assim, respeitando também as pesquisas que eu fiz, eu pesquisei Premissas do Reino, muita gente conhece esse livro do Divaldo Franco, da Amélia Rodrigues, né? Pesquisei também o nosso professor Gilberto, né, aqui também. E pesquisei também sobre, quem fala muito bem dela também, o Haroldo Dutra, muita gente conhece ele aqui, né? Ele é um grande estudioso também do Evangelho, ele traduziu em vários idiomas, né? Ele fala aramaico, um monte de livros. Então, para começar, nós vamos apagar as luzes, nós vamos ver um trechinho dessa passagem, tá bom? Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem.
Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Ok? Então, esse é o diálogo que Jesus tem com a samaritana. Bom, eu só vou convidar vocês para a gente voltar a mais de 2000 anos atrás, lá em Samaria, para a gente reviver, tentar reviver esse momento, o histórico que acontece, essa passagem, né? Então, assim, vocês sabem que os samaritanos tinham uma rixa muito grande com os judeus e vice-versa. Eles tinham uma animosidade muito grande. Então, os samaritanos eram considerados como povos impuros, sujos, né? E então, eles não se davam bem. Mas Jesus, né, ele sai lá de Jerusalém para ir para Samaria. Então, ele passa por ali. Ele poderia ter passado um caminho bem agradável, né? Contornando ali o Rio Jordão, que é uma região bonita, plana, toda assim, plantada, tinha muitos comércios, né? A estrada tinha muita circulação. Mas ele prefere ir pela outra estrada, uma estrada muito perigosa, pela montanha, né? Para encontrar, para passar por Samaria ali. Então ele resolve fazer esse percurso que os judeus não faziam, né? Que eles evitavam demais passar por essa estrada. Então agora nós vamos saber um pouquinho assim, há tempos atrás, há 2 anos atrás, 2 anos, uma amiga minha, aqui Andréia, falou sobre esse tema. E agora nós vamos voltar a mais de 2000 anos atrás, para a gente ver como que era a cultura, no ambiente, né, que era lá na Galiléia. Vocês veem que é um clima muito árido. E nesse momento, a água lá era muito importante. Se nós estamos brigando por causa da água hoje, imagina lá. Entende? Assim, era um líquido precioso e que só as mulheres que tinham obrigação de buscar a água, né? E geralmente na parte da tarde. E essa samaritana, ela vai ao meio-dia, quando o sol está lá, assim, escaldante mesmo. E Jesus também chega nesse poço de Jacó ao meio-dia, a 6ª hora que eles falam. E ele, cansado, descansa e manda, né, ordena que os discípulos vá à cidade comprar pão, comprar alimento. E ele quer ficar ali porque ele já tinha programado espiritualmente esse encontro com essa mulher, com essa samaritana. E agora uma coisa que antes de ler o texto, eu queria explicar para vocês o seguinte. 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, a mulher era considerada muito mentirosa. A mulher não tinha valor, ela era muito faladeira, nos julgamentos ela não tinha nenhum valor, eles não acreditavam nela. Pois é, hoje, né, estou falando assim, a Arábia Saudita agora liberou para as mulheres dirigir. Olha vocês verem como é que é. Vamos voltar lá e voltar aqui, né? No século lá. Então, assim, quem que deu dignidade às mulheres nessa época? Jesus. Porque nenhum homem poderia falar com mulheres. Eles passavam, nem olhavam. Se a mulher era casada, então, nossa, de jeito nenhum. Então, esse samaritano, ele vai, esse judeu, né, ele vai e dignifica todas as mulheres. Na passagem do Evangelho, tem várias mulheres que auxiliam Jesus, que mantêm Jesus,
que dá cobertura para ele nas viagens, né? Que tem o sustento físico também dele que precisava. E ele cita no Evangelho várias mulheres, né? Marta, Maria, que era irmã de Lázaro, que ele sempre passava lá, ficava um tempo na casa deles. Eles citam a nossa madrinha maior, Maria Madalena, entende? Então, assim, ele cita Joana de Guza, todo mundo sabe das mulheres importantes que passaram pela vida de Jesus, né? Então, assim, ele era o único, nessa época, que respeitava as mulheres como um ser humano. Ele que passava conhecimento para essas mulheres, que ele dignificava, que ele viu o valor da mulher, sabe? Porque para os outros a mulher não tinha nenhum valor. Mas enfim, vamos ler o texto, porque é o único texto. O Lê está caindo aqui. Obrigada aí, Samaritana. Aí, esse texto está em João 4, de 1 a 42. É o único evangelista que descreve sobre essa passagem. É o único, João Batista, né? Então vamos lá. Cadê minha auxiliar, por favor? Pegar. Isso, pegar água lá. Nós vamos ler, então eu tirei esse resumo da Premissas do Reino, tá bom? Vamos lá, quem vai nos ajudar aí? Saindo de Jerusalém, indo a Galiléia, Jesus abandona a estrada real, o tranquilo curso do suave Jordão. Então nós já falamos, ele muda a rota. Para julgar as montanhas de Efraim, para galgar as montanhas de Efraim, penetrando os limites da Samaria, evitados pelos nascidos em Judá. Isso, nascidos em Judá, são os judeus, né? A jornada do Mestre e seus discípulos fora longa, cerca de 50 quilômetros. Então vocês imaginam andar 50 quilômetros num deserto, né? Ao chegarem às cercanias da cidade, o Rabi assentou-se junto ao tradicional Poço de Jacó, nos terrenos que pertenceram a esse venerado ancião. Então, esse poço de Jacó era considerado um poço sagrado, né? Então, não só para as necessidades da água, mas muitos acontecimentos passaram nesse poço. E, inclusive, vários casamentos também de alguns profetas, eles arrumaram as mulheres nesse poço. Uma vez falaram para um profeta, que eu esqueci o nome, se era Oséias, Ananias, que ele ia encontrar a mulher no poço. Então, quando ele chegou, aí uma voz falou para ele: aquela que te der água vai ser a sua esposa. Então, ele chegou nesse poço, observou as mulheres, pediu água. Aí, uma mulher se destacou lá de dentro do poço, deu água para ele, deu água para os animais, para as ovelhas. Então, ele casou com essa mulher. Então, vários outros casamentos também aconteceram nesse poço, gente. Tem gente procurando poço por aí, né? Vamos lá, vamos continuar. Esse poço, Jacó uns 700, 800 anos antes de Cristo. Entende? Só por curiosidade, esse poço tem até hoje a água dele. Fizeram uma linda catedral, mas lá tem um poço dentro da catedral que ele dá água até hoje. Cântaro ao ombro, mergulhada em íntimas inquietações, uma mulher desce ao poço, sob o sol queimante e a pena. Surpreende-se com um estranho olhar que lhe dirige o filho judeu, que ali parece aguardá-lo. Emoções desconhecidas tumultuam-lhe o espírito. Quando se dispõe a tomar o vasilhame e retornar ao lar, ouve. Tenho sede, dá-me de beber. Volta-se surpresa, dominada por estranhos e profundos ressentimentos. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus conhece as dimensões que separam os dois povos, judeus e samaritanos.
Não seria essa a única vez que lhe provocaria escândalo, afrontando costumes odientos e convencionais. Porém, o mestre tem uma mensagem a dar, mensagem de conciliação e consoladora. Para isso, deixara propositalmente a estrada do Jordão e subir as serras. Programara aquele encontro desde antes. Então, assim, quando quando ela vê o Jesus, pelas vestes, ela vê que ele não era samaritano, ele era um judeu, porque eles até a roupa era diferente, né? Então, e ela fica assim, ela estava naqueles conflitos muito íntimos dela, nas aflições, né? De repente encontra um homem, como eles falam, um forasteiro ali, sentado. E ela fica muito assustada com aquilo. Quem pode ler? Responde-lhe, então, sem aspereza, nem revide por conhecê-la intimamente. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Vibrações incomparáveis estrugem no coração da mulher. Guardava ânsia de paz e não sabia como ou onde encontrá-la. Senhor, exclama, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva. Então vamos dar uma paradinha, porque o texto é muito longo. Então assim, ela fica assim, vocês viram que ela tem um certo preconceito, né, desse homem que está lá. E Jesus nada, ele suavemente ele vai responder para ela, né? Se ela soubesse, né, quem era ele. Então essa revelação é a primeira revelação que Jesus faz. Que ele é o Messias, ele revela para quem? Para a mulher. Nenhum discípulo ainda tinha falado abertamente que ele era o Messias. Então a primeira revelação começa aqui. Ele já revela para essa mulher, a samaritana, que vai lá toda com a sua necessidade, né, momentânea de pegar água. E ela ingenuamente, e ela responde para Jesus, mas Senhor, como que o Senhor vai pegar, né, se o poço é fundo, ele não tem pretexto nenhum para pegar água lá. Então assim, ela tem a mesma reação que Nicodemos. Vocês lembram da passagem de Nicodemos? Quando ele fala que Jesus fala que para renascer no Espírito, né, da água, tem que renascer de novo. Aí o Nicodemos, mas como posso eu retornar à barriga, né, o ventre da minha mãe? Então ela tem a mesma reação ingênua, igual o Nicodemos, ela vê só essa parte física do diálogo. Ainda Jesus vai elevar ainda, né, essa parte espiritual. Uma dama, ela começa mentindo, que ele vai tinha um marido. Aí ele falou, você não tem um marido. Ele falou, você não tem não, você tinha 5. Ele já começa a adivinhar. Não, aí ela fica surpresa, porque ele já começa a falar da vida dela, íntima. Isso. Ela falou assim, mas quem é esse que sabe tudo da minha vida? Né? Então assim, ela já fica assim, e ela fala assim, vamos seguir o aqui mais um pouquinho, quer ver? A revelação não tarda. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Dá-me dessa água, disse pressurosa, para que não mais tenha sede, e aqui não venha tirá-la. Vai chamar o teu marido e vem cá, ordena-lhe com brandura e segurança. Ela se perturba, era uma pecadora e ele o sabia, imaginava. Então, ela fala assim, então me dá essa água, ela quer a água, né? Porque fisicamente falando, ela já estava cansada daquele poço ali. Então assim, de todo dia ir lá tirar água. Mas aí, ingenuamente, né,
ele fala para ela que se ela beber daquela água, nunca mais ela terá sede. Como que é isso, gente? Que ele vai fazer brotar dentro dela uma água viva, uma fonte viva. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que Jesus, ele vai transformá-la no amor que ele tem, na luz que ele tem, para que todos nós, não é só a samaritana, para que todos nós tenhamos água viva dentro da gente. O que é água viva dentro da gente? É o amor de Deus instalado dentro de nós. Né? Essa água que vai brotar eternamente. Quando ela fala, essa água vai ser para o seu espírito. Ele já começa a falar do espírito eterno. Né? Ele já começa a descrever para ela essa condição física e espiritual. Né? Quer falar, Lázaro? Ele repete para ela, dá-lhe um entendimento, o mesmo que ele fala para aquela que foi apedrejada. Ninguém te julgou, ninguém te condenou, eu também não te condeno. É o mesmo caso aí. Essa é a água que ele dá. Vá e não peque mais. Quer dizer, a salvação que nós buscamos é o que ela estava buscando naquele momento. Há 2017 anos atrás, ela já buscava essa salvação que nós viemos aqui todos os dias, todas as quarta-feiras, atender a essas explicações que vocês nos dão. Esse crescimento espiritual de que nós tanto necessitamos. É o que ela busca ali perante Jesus. Um crescimento espiritual, uma água da vida, uma salvação para a vida. Isso. Olha, essa mulher, quem acha que ela é uma pecadora? Levanta a mão. Só eu fora. Você não. Essa mulher, ela não era pecadora. Eu vou explicar para vocês o seguinte. Ela é uma pessoa normal, como todas nós. Se ela teve todos os maridos... Então nós não somos. Não, somos também, mas espera aí um minutinho. Porque ela é muito discriminada e Jesus jamais discrimina ela. Jamais acha que ela é uma pecadora. Sabe por quê? Porque vamos entender um pouquinho dessa história. Porque pecadora, é assim, como eles falam, prostituta, tem uma diferença. Quando a gente lê a Velha Escritura, fala que prostituta é aquele que adora vários deuses. Virgem é aquele que adora um único Deus, o nosso Pai maior. Então, tinha essa compreensão naquela época lá, que quando Oséias, ele fala, que ele comandava lá, falava que ele tinha duas mulheres, Jerusalém e Samaria, que todas as duas eram prostitutas, porque lá, naquela época, a Samaria, ela estava vivendo um momento de um sincretismo religioso muito grande. Porque quando a morte do rei Salomão, ficou uma confusão naquela região ali, da Samaria. Então, os babilônios levaram povos de várias tribos para Samaria, para aquela região. Porque Samaria é a capital da região ali da Samaria, então ela é a capital. Então, nesse momento, lá, então, sabe o que é uma tribo invadir? Cada tribo chegou aqui, igual aqui no Brasil. Cada tribo se instalou num lugar, né? Nordeste, Sul, né? Então, assim, não tem as diferenças. Somos todos brasileiros, mas temos diferenças. Você não viu Espanha brigando agora? Que eles querem ser independentes, a Catalunha quer ser independente porque eles são autônomos, querem ter muitos recursos, que são ricos. Eles acham que são diferentes dos outros espanhóis. Aqui é a mesma coisa. Vocês viram como é que o Sul andou falando aquelas coisas, né, Eduardo? Que queria ser independência. Então, você vê o Sul com o Nordeste, existe muita diferença, né? Então, assim, lá, quando eles falam que a mulher era pecadora, porque ela acreditava, ela idolatrava vários deuses, entende? Assim, era a tribo que acreditava numa coisa, no ritual. Outra tribo acreditava nos amuletos. Então, eles falam assim, você já teve 5 maridos. E agora o 6º que você tem também não é seu marido. Sabe por quê, Lázaro? Que ele explica. Os 5 que você tinha
era o que você adorava, idolatrava, era Deus, não era o Pai maior. E o que você tem agora é a compreensão que os samaritanos tinham de Deus, né? Então, assim, era o sexto. Agora vocês me falam, quem é o sétimo marido? Jesus, que era o único. Quando ela faz, Jesus toca o coração da samaritana, que ela se enche do dom de Deus, que ele fala ali para ela, e ela se enche dessa água que Jesus dá para ela faz a aliança. Fazer aliança é você casar com o Evangelho, é você trazer o Evangelho para você, é você se unir ao Evangelho. Então, assim, o sétimo marido é Deus, é Jesus que ela vai encontrar, entendeu? Tanto é que ela sai, assim, surpresa, e fala, ó, Senhor. Primeiro ela começa a falar Senhor, depois ela já fala mestre, né? Ela já começa a mudar. Profeta. Ela já acha que ele é um profeta, que ele é um médium, que ele estava adivinhando tudo dela. Então, assim, que naquele momento, ela se transforma. É igual essa passagem, o que mais importante dessa passagem que ela deixa é que essa união que a gente faz com Deus. Que às vezes a gente se afasta de Deus por algum motivo, né? Ou está numa crise, ou está muito desesperado, ou vem uma doença, ou vem um outro motivo qualquer, que só a fé começa a diminuir, dá uma caída, né? Assim, entendi que a gente fica assim, meio caidinho, começa a vir uma tristezazinha no coração, você fica meio incomodado. Não dá corda para isso não, porque isso aí você está desligando da conexão com Deus. Então nesse momento, vai tomar um banho, faz um mantra, entendeu? Né? Dá uma caminhada e deixa esse sentimento ir, porque o momento está muito complicado para nós, humanidade. Muito complicado e ao mesmo tempo muito bom. Porque nunca, né, a humanidade procurou tanto se espiritualizar como atualmente. Estão fazendo a purificação? Estamos. Está acontecendo várias tragédias? Estão. Mas nem por isso nós vamos desligar de Deus. Então eles falam, Deus é um Pai amoroso. Deus não está aqui para castigar ninguém, para punir ninguém, né? Então, aquele Deus de Spinoza que todo mundo leu aí, o Zap, é um Deus maravilhoso. Eu quero aquele Deus para mim, né? Eu não quero aí achar que Deus, né? Que Deus me acha que eu sou pecador. Jamais Deus veio de mim. Deus é um Pai amoroso, Ele trata cada um individualmente, né? Agora eles falam, né? Deus é Pai, mas tem muito órfão por aí, porque não se liga a Deus, ele não quer ficar na conexão com Deus. Então, assim, essa passagem, eles jogam, né, é o pulo do gato, que fala, você vai... Gente, e se ela teve também 6 maridos? Que tem. Antigamente lá era assim, o seguinte, se o arroz queimava, carta de divórcio. Se o pão desandar, carta de divórcio. Então, assim, que mulher que ia aguentar isso? E essa samaritana, ela era muito além do tempo dela. Era uma que destacava na tribo dela, entendeu? Era uma mulher inteligente, sensível, entendeu? Então, se o marido não deu certo, se um morreu, você sabe que a tradição era lá. Se o marido morresse, o outro tinha que casar com ela. Porque ficar viúva naquela época era uma desgraça, como fala. Era terrível ser viúva naquele tempo lá. Então, assim, as mulheres, os homens, assim, como sempre, mandavam. Se não obedecia, entregava o pai. Quem vai aguentar isso? Então, assim, ela fez, isso não é pra mim. Eu vou por aí, procurando, entendeu? Eu vou me acertar. Como todos nós, não é assim? Nas nossas decepções, nas nossas desilusões amorosas, a gente vai procurando o par, né? A alma gêmea, não é, Eduardo? Então até a gente achar. Entende? Lá se era isso, se não era, não era. O objetivo maior de Jesus não era isso. Então, assim, ele fala dessa samaritana como se falasse para todos nós. A mensagem é assim, Jesus fala para a samaritana
ele está ali falando para o povo de Samaria. Porque ele queria, novamente, que fizesse a nova aliança, da aliança velha de Jacó para a nova aliança com Jesus, da boa nova. Então, assim, é como se ele estivesse falando para todos, encarnados e desencarnados, que desligamos de Deus, que perdemos a conexão. Então, ele fala isso para nós, a mesma coisa. A mensagem que ele quer passar é isso, que não perca a conexão. Que sejamos uma fonte de água viva, né? Que sejamos bons. Igual a gente leu aí, que eu quero ser feliz, que eu quero ser alegre. Mas aí o cara vem, um filósofo assim, não, eu quero ser bom. Porque se eu for bom, se eu tiver amor, a alegria vai vir, a felicidade vai vir, o bem-estar, o bom ânimo, né? Então, assim, a mensagem para nós que fica é isso, a conexão com o Evangelho, o casamento com o Evangelho. Vamos seguir mais um pouquinho? Madá, Oi. repete para mim quais são os maridos. Os maridos são as crenças que eles tinham, porque eram muitas tribos que foram habitar Samaria. Foram gente da Babilônia, tem uns nomes lá estranhos lá que eu não me lembro, mas 12, né? 12 tribos, as 10 do sul e as 2 do norte, que elas se atritavam muito. E isso aconteceu depois que o rei Salomão morreu. Então, até então, o rei Salomão foi um rei maravilhoso, né? Todo mundo sabe da história. Então, ele unia as pessoas e eles adoravam um só Deus. Então, as tribos lá, eles adoravam, um monte. Igual ele fala assim, então ela questiona, Senhor, mas então onde que é o lugar ideal para adorar a Deus? Porque aqui em Samaria é no Monte Garizim. Lá em Israel é no Monte Sião. Aí ela fica meio perdida, ela começa a questionar, ela quer saber do conhecimento. Aí ela pergunta, então onde que é? Onde que eu vou adorar a Deus? Então ele fala assim, mulher, haverá um tempo que não vai ser aqui, em Garizim, não vai ser no Sião, não vai ser em local nenhum geográfico. Vai ser no coração, no sentimento. Quando você absorver isso, aí que o Deus, ele é imanente, ele está em toda parte. Não precisa de você ir no Monte Sião, não precisa de você vir aqui no Ismael, não precisa de você vir na igreja, no templo, para você adorar a Deus. Igual eles falam, primeiro a gente vai lá no Ismael para ver se a gente aprende um pouquinho do Evangelho, né? Nos evangelizar. Depois a gente leva o Evangelho para da nossa casa, do nosso lar, né? E depois nós fazemos o casamento, a aliança com o Evangelho. Igual eles falam, assim, porque para evangelizar, você não precisa estar em lugar nenhum. Nós estamos aqui também evangelizando, mas estamos aqui também desenvolvendo a fraternidade, né? Aprendendo um pouquinho aqui, um pouco mais, para a gente sair dessa vida um pouquinho melhor que nós chegamos. Não tenhamos medo de desencarnar, né? Porque eu passo muito longe não, viu, Gilberto? É um passinho ali atrás, às vezes, quando eu deixo o corpo, né? Então eles falam, muita gente assim, né, Hipólito? Eles falam, quando viu o Chico, quando chegava perto do Chico, as pessoas falavam assim, nossa, que paz que eu estou sentindo, né? Aqui, quando aproximava do Chico Xavier e de vários outros líderes espirituais, mas vamos falar do Chico, que é mais recente para a gente aqui. As pessoas não se sentiam bem perto do Chico? Se estava com dor, a dor passava. Se estava com problema, a angústia passava. Aqui, eu vejo as pessoas entrarem aqui. Hoje mesmo eu tive um depoimento. Eu vejo as pessoas chegarem aqui no Ismael e falar assim, nossa, aqui tem uma energia tão boa. Né? Não, eu cheguei com uma dor de cabeça, mas já não estou mais. Então, assim, você vê que a evangelização está presente aqui. Mas não precisa disso. Se nós conscientizar
que vão nos evangelizar, e o nosso lar pode ser um centro espírita, um templo, uma igreja, se tiver o evangelho. E as pessoas também que você vê, muitas que têm uma aura enorme, como Jesus tinha, quilométrica, de energias elevadas, que você chega perto de uma pessoa, né? Tem aquela indiana que ela abraça e cura as pessoas, né? Tem vários gurus que você vai e eles curam. Então assim, fala Lázaro. Muitos de nós, ou eu mesmo, quando adentro aqui, o coração às vezes está doendo. E sentado aqui ouvindo as mensagens que são ditas, como disse a Helena no início, o tratamento que os irmãos nos recebem ali e nos dão as boas-vindas, seja bem-vindo, os irmãos falam para ele, ao ultrapassar nessa porta, alivia o nosso coração. É o que aquela mulher foi lá buscar naquela água, aliviar o coração, aliviar o peso que nós sentimos. Depois, às vezes, se nós aplicarmos a lei do perdão quando chegarmos em casa, nós vamos ter esse coração carregado de amor por muito tempo. Por isso é dada essa água aqui para ajuda, para que o nosso coração fique sempre limpo, lembrando sempre do perdão, do amor que ela foi buscar lá com Jesus. Isso. Então é o que nós estamos buscando aqui agora. Nós adentramos aqui, vários aí vieram por informação, por nós viemos, porque toda quarta-feira a gente vem buscar exatamente a dor aprendizado. apertou, né, Lázaro? E essa conexão. Veio para buscar Deus, entendeu? É uma forma de despertamento espiritual, né? Tá? Alguém falando lá, gente, se não terminar o texto, não tem problema. O importante é a gente estar aqui compartilhando com vocês essas ideias, entendeu? Assim, eu espero que eu tenha mais oportunidade para falar. Não, mas então, assim, o que a gente tem que sintonizar nesse simbolismo. Como Jesus falava em parábolas, ele falava para as pessoas simples. Ele falava para pescador, ele falava para agricultores, ele falava para as pessoas, porque Jerusalém não quis saber de Jesus. Lá era outro nível, as pessoas eram doutores de lei, doutores, né? Então assim, ele foi para Galileia, chegou a Samaria, que o povo precisava, Cafarnaum. Ele descia para essas aldeias, que era tudo tribo, para levar a palavra de Deus, para falar de Deus, para reunir as pessoas, para fazer a nova aliança. Porque estava o povo tudo adorando, cada coisa adorava um animal, ou um objeto, né? E não era aquele Deus que Jesus veio trazer, né? Deus mandou Jesus como Salvador. Vamos continuar então a conversa e o diálogo. Quem pode ler? Esse era o seu tormento íntimo. Quando se sentia ferida, humilhada no seu amor, receosa. As lágrimas afloram e escorrem abundantes. Quase sem fôlego, esclarece. Não tem marido. Jesus pergunta assim, vai lá, pega o seu marido. Porque antigamente eles não falavam com as mulheres, vai lá buscar o seu marido que eu vou falar com ele. Ela disse, não, vai falar comigo mesmo, não tem marido não. Pronto. Ela era tupetuda, essa samaritana. Então mas só que não era simbólico o que ele falou com ela. Cadê seu marido? Cadê aqueles deuses que você adorava? E esse que você tem agora não é o Deus. É dos samaritanos que estão todos confusos. Vamos lá? Essa é outro. Vamos lá. Quem mais? A vergonha estampa no seu rosto moreno a própria dor. Disseste bem, não tenho marido, pois que 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Surpreendida, a samaritana não mais ocultava a alegria e a felicidade. Senhor, vejo que és profeta. Quantas dúvidas a atormentaram a vida toda. E ali se inicia toda a explicação na doce voz do Rabi. A mulher, perplexa, enche-se de ventura. Tão indigna se considerava, e no entanto fora chamada à verdade,
ouvido o que nenhum ouvido jamais escutara antes. Então, era isso que nós já tínhamos adiantado, né? Quando Jesus chama ela a verdade. A verdade, né? Que ele vai esclarecer para ela. Ela vai adorar Deus, ele fala para ela, Deus é um espírito. Deus, vamos adorar Deus em espírito e em verdade. Não é naquele poço ali de Jacó, né? E como ela questiona, diz, você é maior que Jacó? É maior que o nosso profeta Jacó? E ela não sabia que era o Messias. Então ele já começa, e ela já começa a sua transformação, não é? A sua inovação ali. Com esse diálogo, ela já se enche de alegria, se enche de felicidade e já percebe que Jesus já a conquista, né? Então ela já percebe que já é o momento dela fazer esse novo casamento, esse 7º marido que ela vai ter, que agora é o da verdade, e que ela nunca ouviu essas verdades, porque, né, estava todo mundo aguardando o Messias, e ela ainda duvida, ela fala assim, não, mas quando chegar o Messias, ele vai explicar tudo isso aqui para nós. Vamos continuar, que Jesus vai falar aquilo que ele é. Transfigurada pelas revelações, deseja informar-se com segurança, blindado. Que é o Messias, que se chama Cristo. Vem, e quando vier, nos anunciará tudo. Eu sou, eu que falo contigo. Já não há mais segredo, não mais silêncios. A mulher está conquistada. Isso, gente, imagina nós chegando no poço e está lá Jesus. E pede a gente água. Ele não quer água, ele quer dar água pra gente, ele quer dar água viva no nosso coração, ele quer nos fazer religar com Deus novamente, né? Ele traz esse sentimento para ela. Então ela já, né? E ela ainda fica duvidando, mas quando chegar o Messias, porque lá se falava, vem a volta, vem o Messias vai chegar, o Messias vai voltar. Igual muitos falam que em certas religiões, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, não, gente. Jesus está dentro do nosso coração. Entende? Isso é uma compreensão errônea da história, né? Jesus está vivo dentro de nós. Quem que é essa água viva? É Jesus vivo dentro de nós. É através, como que ele chega através de nós? Ele pode chegar através dos nossos amigos espirituais. Ele pode chegar através da natureza. Ele pode chegar através de uma prece, através de uma meditação. Isso tudo é a conexão com Jesus, não? Né? E ele vem mesmo, ele é o Messias. Então, o que ele faz? É a primeira revelação que ele faz. Ele fala para ela, eu sou o Messias. Então, se a gente vai ficar em dúvida e chegar perto, quem é você? Eu sou Jesus? Não! Que maravilha, hein? Chegar perto e dizer, eu trouxe água viva para você, né, Lázaro? Hoje eu trouxe um cântaro de água viva para você, Lázaro, para você não tenha fome, que você não tenha sede espiritual mais, que você mate sua sede espiritual, que mate sua fome espiritual. Como você falou, nós viemos aqui toda semana para nos abastecer do nosso alimento espiritual. Porque o físico está lá fora, dos melhores possíveis. Tanto é que nós estamos muito gordinhos, tanto comer. Eu estou fazendo. Então, assim, agora eu preciso do meu alimento espiritual. Né? Tem um alimento que chega toda semana aqui pra gente, uma berinjela maravilhosa. Mas eu sei que ela é feita com muito amor, com muito carinho também. Entende? Então, assim, que venha. Propaganda, hein? Acho que nem precisa. Não tem pressão, não. Estou levando 10% do lucro. Gente, vamos lá terminar? Vamos ver. Quem pode ler essa parte para nós? O reino amplia fronteiras entre os desgarrados. Deixando, pois, o seu cântaro, a samaritana demanda a cidade e aos gritos proclama: vinde, veja o homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Indagações explodem, espontâneas em todos os admirados, ante a natural declaração da informante.
A convite dos moradores, Jesus ficou ainda por 2 dias na Samaria, a pregar, a curar, espalhando a certeza da vida além da vida. E todos diziam à samaritana: já não é pelas suas palavras que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos. Este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então é isso aí, gente. Então a samaritana sai, vai anunciar lá aos companheiros, né? E Jesus resolve ficar lá uns dias com eles. Então assim, Jesus vai curando, vai transformando eles. Então eles já regeneram a fé e Jesus passa ali com eles. Então eles falam assim: não, nem precisa da samaritana mais falar. Nós estamos aqui ao vivo e a cores com ele. Ele está aqui nos curando, ele está aqui nos purificando, né? Então eles convivem, Jesus passa a conviver com eles lá uns dias. Mas na verdade essa cura, ao modo que vemos, ao modo do mundo, nem sempre é essa cura material, né? A cura pode ser espiritual, nos transformando. Sim, claro, igual ela se transformou, as tormentas que ela tinha, aquelas angústias todas, aqueles conflitos, desapareceram. Igual a gente, né, Júlio? Quando a gente está muito aborrecido, quando a gente está muito triste, está passando por um momento difícil, expiação, provas, porque nós estamos aqui, não viemos aqui só para rock and roll, entendeu? Viemos também reajustar algumas coisas aqui, viemos também, igual essa aqui, a roqueira aqui. Mas assim, não viemos para brincar não, gente. Se quiser brincar, vai, ó, várias vezes. Nós estamos aqui 10 mil anos encarnando, desencarnando, pelo menos estamos aqui no Ismael, assim, despertando um pouquinho. Então Jesus despertou neles a vida eterna, a vida do espírito, não é só do corpo. Não, ele fala. Então ele começou a despertar, ele falava de vida eterna, do espírito imortal. Então eles falam: olha, entendeu? Eles começaram a todo mundo despertar, igual, né? Todo mundo dormindo em blefe esplêndido. De repente veio um e falou assim: olha, você é eterno. Você vai morrer, mas seu corpo vai ficar lá, mas seu espírito vai viver. Então eles começaram a ver, e Jesus trouxe uma nova compreensão de fé para eles. Vamos lá? Vamos lá. Pela afeição com que a samaritana se ligou a Jesus, primitivos cristãos, obrigado, se firmaram na sua coragem de proclamar suas imperfeições. Denominaram-na a iluminadora. Viu? Então eles, né? Aquela mulher que eles achavam que era pecadora, que eles acharam que tinha vida fácil, ela se iluminou. Agora, mais legal de tudo, gente, 15 séculos depois ela reencarna. Sabe quem era? Joana d'Ávila. Teresa de Ávila. Ela reencarna. É uma mulher que revolucionou a igreja, a Teresa de Ávila. Depois, nesse século, quem que Teresa encarna? Quem que ela vai encarnar? Madre Teresa de Calcutá, que foi, que vieram as encarnações, né? Então, assim, é bacana ver isso, porque como vai reencarnando e vamos tendo as notícias, né? Você sabe que Madre Teresa de Calcutá era muito amiga da princesa Diana, você sabe, né? Uma vez a princesa Diana, ela era muito linda, muito inteligente, mas ela era uma pessoa muito insatisfeita. Ela era deprimida, ela não via sentido na vida dela, naquela vida, né, do reinado. Uma vez ela chegou para Madre Teresa de Calcutá e falou assim: Madre Teresa, eu já não aguento a vida que eu levo, eu quero vir para o seu convento. Aí a Madre Teresa, naquela maior delicadeza com a princesa, fala assim: minha filha, aqui no meu convento você vai ser apenas mais uma freira, mas vai lá para fora, vai viver sua vida e começa a cuidar das crianças da Etiópia, começa a fazer caridade, começa a olhar para o mundo, lá para a África, que você vai ter sentido a sua vida.
aí você vai ser uma missionária realmente com muita influência para ajudar as pessoas. Vocês lembram como a Diana ia para os lugares, pelas, né, com as crianças, aquelas, né,